Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre treinamento de triagem. Como é que se compõe, então? A triagem é um processo que acontece na clínica escola do SPA, em que a gente sabe que a clínica escola ela oferece atendimento à comunidade, construindo-se de um local onde o estudante ou profissional em formação recebe treinamento e orientação na forma de supervisões dos atendimentos clínicos, com o objetivo de capacitá-lo para a prática e reflexão do exercício profissional. Entre essa prática, a gente tem a triagem. Ela não é um processo obrigatório do aluno, então o que é obrigatório o aluno fazer no SPA é o atendimento clínico, individual, e nós temos outros serviços em que o aluno pode se engajar. Um deles é a triagem, né? Então, diante desse processo, a gente tem algumas especificidades que a gente vai olhar aqui hoje. Então, a gente vai se deparar com um objetivo multifacetado e complexo, né? Atender de forma mais eficaz e possível a comunidade que nos procura e, ao mesmo tempo, capacitar o aluno de forma ética, técnica e conceitual. Então, não é um atendimento, não é uma conversa. O aluno vai realizar esse atendimento baseado num pressuposto teórico, baseado em técnicas de intervenções e nunca se esquecendo da ética profissional, né, no trato com esse paciente. Então, isso deve acontecer desde o primeiro contato com o paciente. E geralmente, o primeiro contato do paciente, do aluno com o paciente, é na triagem. A triagem, ela é a porta de entrada dos clientes à clínica escola. Tá? Então, a primeira vez que o cliente tem contato com um estagiário é na clínica escola. E na maioria das vezes é a primeira vez que o cliente tem contato com um psicólogo. A maioria das pessoas que chegam na clínica escola nunca passaram por um psicólogo, não tem a menor ideia como é um processo psicológico, nunca foram, tem várias fantasias e essa é uma das posições da triagem. Então, quais são as funções da triagem? Acolher e orientar essa pessoa que está chegando e que geralmente não sabe como é o processo, não sabe qual é a função do psicólogo, não sabe o que ela está fazendo ali. Então, a gente precisa, no primeiro momento, acolher essa pessoa, orientar, né? Ser empático, buscar, independente de seja, qual seja o sofrimento, qual for a queixa dela, o que a gente precisa fazer é acolher sem qualquer julgamento, sem qualquer tipo de punição e orientá-la de como esse processo acontece. Né? Depois disso, né, que a pessoa tem essa primeira fala, alguns clientes ela vai falar de forma espontânea, outros a gente precisa ir coletando e perguntando com mais frequência. Essa outra função que a gente tem na triagem é a coleta de dados pessoais, familiares e sociais, né? Então, qual é a história de vida dessa pessoa, como é que é a sua organização familiar, como é que ela funciona dentro da sociedade, idade, né, os dados gerais dela. Né? Identificar a queixa inicial, muitas vezes você tem que perguntar diretamente, outras o cliente vai falando e você, em cima da fala dele, vai identificando essa queixa inicial. Qual é o histórico desse problema? Então, quando que isso começou? Já teve algum tipo, já passou por algum tipo de tratamento? O que aconteceu durante esse tratamento? Foi bem sucedido? Foi mal sucedido? Quais as expectativas do cliente em relação à situação? Né? E a partir disso, a partir dessa coleta, o aluno, junto com o seu supervisor, vai levantar a hipótese diagnóstica e o encaminhamento que vai ser dado para o caso. Né? A gente tem alguns tipos de encaminhamento. Vai para terapia individual, vai ser encaminhado para terapia de grupo, terapia familiar, terapia de casal, processo de psicopedagogia, para onde essa pessoa vai ser encaminhada. Então, para a gente reforçar essa ideia do acolhimento, que é um dos processos mais importantes da triagem, né? A gente entende acolhimento como uma disposição afetiva do psicólogo, uma atitude de escuta que visa receber, aceitar e em que a expressão do sofrimento já proporciona alívio ou certa clareza em relação à situação vivida. Então, muitas vezes, só o fato do paciente falar o que está sentindo, né, expor a sua situação, isso já produz uma certa diminuição no sofrimento, porque muitas vezes essa pessoa é impedida de falar sobre isso na sua comunidade, impedida de falar sobre isso no meio onde ela vive, ou quando fala, isso produz uma certa punição. Tá?
Então, além disso, esse acolhimento pode promover identificação e esclarecimento sobre a real demanda, colocando em cena a implicação subjetiva necessária para o desenvolvimento do tratamento. Então, muitas vezes a pessoa chega com uma queixa e a partir do momento em que ela vai falando e que ela é acolhida, vai aparecendo efetivamente por que ela tá ali, né? Muitas vezes a queixa tá, na verdade, a queixa expressada verbalmente pelo cliente tá, na verdade, mascarando a real queixa, né? Então, um acolhimento efetivo, né, empático, sincero, sem punição, abre espaço para o cliente falar realmente o que está acontecendo com ele. Qual que é a trajetória do paciente no SPA? Ele chega ou por iniciativa própria, né, ou por encaminhamento, CAPES, PAP, PJ, NAMI, plantão e outros serviços, né, internos do NAMI, ele vai chegar ao SPA. Hoje em dia, qual é o paciente que geralmente chega? É paciente encaminhado, paciente que chega lá com demanda, né, iniciativa própria sem nenhum tipo de encaminhamento, ele é indicado, ou ele vai para o plantão, ou ele é indicado a procurar o CAPES para que seja encaminhado. Então, a gente recebe pacientes do CAPES, né, encaminhamento que vem de fora do CAPES, ou paciente que vem interno de outros serviços da Unifor e do NAM. O tempo de espera pela triagem geralmente é pequeno a partir do momento que o paciente é encaminhado. Então, quando ele é encaminhado do CAPES, a gente já manda quanto a nossa demanda, quantos pacientes a gente está precisando, para que horário, em que horário que vai ser feito essa triagem, e a Secretaria da Saúde vai fazer esse encaminhamento. E o cliente vai chegar com uma ficha de encaminhamento, então isso não vai levar muito tempo. Agora, vai depender do tempo em que essa triagem é agendada. Então, por exemplo, se a gente abre triagem, como tem agora toda semana, o tempo de espera vai ser menor, porque se o EPJ identifica que alguém lá precisa de atendimento, a gente tem triagem toda semana, ele vai tentar agendar já essa triagem para a semana seguinte. Então, o tempo de atendimento está sendo cada vez menor, o tempo de espera está sendo cada vez menor. O tempo de espera pelo encaminhamento, ele pode ser de até um semestre. Então, eu posso fazer a triagem de um paciente hoje, de um cliente hoje, e ele ser atendido só no próximo semestre. Nesse semestre atual, a gente está tendo uma demanda muito grande de clientes, então eles estão sendo atendidos quase que imediatamente. Eles passam pela triagem e já vão para o atendimento quase que imediato. Mas, no entanto, é preciso esclarecer para o paciente que ele pode ser que ele seja passe pela triagem hoje e seja atendido apenas no próximo semestre. O atendimento, e é importante lembrar que o atendimento psicológico não vai ser feito, geralmente não é feito pelo estagiário que está realizando o processo da triagem. Então, isso pressupõe uma mudança de estagiário. Ele vai fazer o processo de triagem com o estagiário, mas provavelmente vai ser atendido por outro estagiário. É importante isso ficar claro para o paciente e também para o estagiário. O que acontece se a gente pensar, o paciente vai fazer o quê? Ele passa pela triagem, é encaminhado, começa o atendimento com um estagiário novo. O que vai acontecer com esse paciente no final do estágio desse aluno? O paciente continua ali no SPA. O que vai acontecer? O estagiário vai embora, mas o paciente muitas vezes não. Então, a gente tem dois processos de encaminhamento. O tratamento é interrompido, ou seja, é identificado na equipe que aquele paciente precisa continuar sendo atendido. O estágio acabou, mas aquele paciente precisa continuar sendo atendido. Então, ele vai ter um processo interrompido. O estagiário vai encerrar o processo com ele, vai informar que outra pessoa vai entrar em contato e ele vai ficar esperando esse novo contato. Esse processo interrompido, ele pode ser absorvido na própria equipe, então o professor encaminha esse paciente para algum aluno da sua equipe ou é encaminhado para outra equipe.
A equipe ele já absorveu todos os clientes, tem alguns clientes que não foram possíveis de serem absorvidos naquela equipe, então ele é encaminhado para outra equipe, certo? Para ser atendido o mais rápido possível, porque como essa pessoa já vem em processo, o ideal é que ela não fique mais de um mês sem atendimento, é que ela seja encaminhada o mais rápido possível. Ou quando é entendido que esse paciente, esse cliente não precisa mais de atendimento, ele vai ser dado a alta e ele vai ser desligado, né? Quais são as etapas da triagem, mais especificamente? Então, a gente vai aqui destrinchar um pouco mais o processo de triagem. Primeiro tem a divulgação das vagas pela supervisão do SPA, como eu falei. Então, as vagas são divulgadas tanto para os serviços da Unifor, que é o que a gente chama de encaminhamento interno. Então, para as clínicas do NAMI, para o EPJ, para o PAP. E tem a divulgação das vagas feitas para o CAPS. Quem faz isso é a supervisão do SPA, atualmente no papel da Muriel. Então, ela vai informar para a supervisão do CAPS, para a pessoa responsável pelas vagas do CAPS, quantas vagas a gente tem para receber clientes de fora do SPA, clientes externos, e o dia, o horário, a pessoa vai encaminhar essas vagas e também vai informar para os serviços da Unifor quantas vagas tem para encaminhamento interno. Né? A partir dessa divulgação, esses clientes vão ser agendados no dia, horário para triagem e para serem atendidos pelos estagiários. Além de divulgar as vagas, de fazer essa organização, a supervisão do SPA também é responsável pela formação e treinamento da equipe de triagem. Então, a gente vai trabalhar para formar uma equipe e treinar essa equipe para atender esses pacientes que estão chegando, que é o que vocês estão fazendo agora, certo? Quem faz o agendamento das triagens é a recepção. Na verdade, os pacientes internos, eles chegam com encaminhamento e a recepção vai fazer esse agendamento. Os pacientes internos, eles já são encaminhados os pacientes externos, desculpa, eles já são encaminhados pelo CAPS com a data e horário para eles estarem no SPA. Então, a equipe da recepção, do SPA, vai organizar essas pessoas para serem atendidas, certo? No dia e horário marcado para a pessoa estar no SPA, ela vai chegar, os estagiários vão estar lá e eles vão fazer essas entrevistas de triagem, vão receber esses pacientes, vão fazer essa entrevista de triagem, né? A recepção vai organizar esses prontuários, vai organizar a ordem que essas pessoas chegam e vai, no momento que o estagiário chega lá, ela entrega a ficha de triagem para o estagiário chama a pessoa na recepção e vai atender. Então, o preenchimento do prontuário e o agendamento do retorno é de responsabilidade do estagiário. A partir dos primeiros dados, dos dados que o estagiário vai coletar com esse cliente, ele vai para a supervisão e o professor orientador é responsável por discutir o caso, por organizar, definir qual é a queixa, definir qual é o melhor encaminhamento e realizar esse processo, né? Então, a orientação é feita pelo supervisor, pelo professor orientador do estagiário. E vai definir, como eu já disse, o encaminhamento ou o desligamento do processo, dependendo do que acontecer, né, nas entrevistas de triagem. A partir dessa definição com o supervisor, o estagiário vai dar uma entrevista devolutiva, informando para que serviço que essa pessoa vai ser encaminhada, como é que esse encaminhamento vai ser feito e qual a perspectiva de atendimento. Vai ser imediato? Vai ser provavelmente no próximo semestre? Como é que vai se organizar esse atendimento? Como é que é esse fluxo, né, no primeiro dia. Então, esse é o processo que eu falei até agora, foi o processo de uma forma mais resumida. Como é que é o fluxo da triagem no primeiro dia? Como é que acontece esse caminho, né? Então, o paciente chega, se identifica na recepção, entrega a ficha de encaminhamento, seja externo ou interno, e aguarda, certo? A recepção vai organizar o atendimento por ordem de chegada. Por que isso? Os pacientes são marcados todos no mesmo horário. Então, quinta-feira, às 8 da manhã, vai acontecer um processo de triagem. Então, os clientes vão chegando, né? É avisado para eles que é por ordem de chegada, eles vão chegando a partir das 8 da manhã.
Conforme eles vão chegando na recepção, pega a ficha de encaminhamento, anexa a um kit de triagem e vai colocando por ordem de chegada, né? O estagiário, quando chega, se apresenta na recepção para triagem, localiza uma sala para realização do atendimento. Em que sala os atendimentos acontecem? Elas acontecem naquelas salas de supervisão individual que estão com isso filme. Então, o estagiário não precisa marcar a sala com antecedência no dia do primeiro atendimento da triagem, no dia em que o cliente chega ao SPE pela primeira vez, os atendimentos vão acontecer naquelas salas de supervisão. Então, o pessoal da recepção já sabe quais são as salas que vão estar livres e ele fala para o estagiário, vai para a sala X, vai para a sala Y, certo? A partir disso, a recepção vai entregar o kit de triagem e informar qual é o paciente que ele vai ser atendido. Então, vai estar lá na ficha de encaminhamento o nome do paciente que aquele aluno vai atender. Ele vai se identificar na recepção, o aluno vai chamar o nome do paciente, vai se encaminhar com esse cliente para a sala de entrevista e vai realizar a primeira entrevista com o paciente. Essa entrevista dura em média 30 minutos. A gente coloca o máximo 30 minutos, mas é em média 30 minutos, porque depende muito da queixa, depende muito da demanda, pode demorar mais ou menos que isso. Vai preencher a ficha de inscrição e os formulários, que são obrigatórios. Um dado muito importante nessa ficha de inscrição: telefone. Peguem o máximo de número de telefones possíveis, confiram com o cliente esse número de telefone e tenta pegar pelo menos um telefone fixo, porque celular muda muito, né? E às vezes depois, quando vai tentar entrar em contato com esse cliente para agendar um atendimento, o celular já mudou e a gente nunca mais consegue contato. Um dos problemas que a gente tem depois para agendar é o contato. Então, muito cuidado com isso e não esquece de pegar o máximo de números possíveis, né? Eu não consegui preencher toda a ficha no primeiro dia porque o cliente tinha uma demanda muito grande, precisava falar muito, eu não consegui. E no modo de acolher era deixá-lo falando, e por isso eu não consegui coletar todos os dados da ficha. Não tem problema, você marca, né? Vai marcar próximo atendimento de triagem e nesse próximo atendimento você completa essa ficha. Agora, o nome, telefone, idade, os dados principais precisam ser coletados nesse primeiro dia, certo? O estagiário vai, após esse término, acompanhar o paciente para até a recepção para agendar o retorno. Então, quando é que vai ser o retorno? Que horário, deixa tudo certo, tudo combinado, tudo agendado com a recepção, né? O estagiário depois aí se despede do cliente, dispensa o cliente e aí ele vai preencher a solicitação de agendamento do retorno, que é a marcação de consulta, da mesma forma que acontece quando você faz o primeiro atendimento com o seu cliente de processo, certo? Quantas sessões são a triagem? A gente vai partir do processo, agora a gente não, apesar de ter um histórico de triagem interventiva, a gente está buscando na triagem coletar o máximo de dados possível sobre o cliente, identificar a queixa, definir o critério diagnóstico, definir um encaminhamento, mas não realizar muitas intervenções, para que esse processo de triagem seja mais agilizado. É claro que ao ouvir a pessoa, ao acolher a pessoa, isso já é uma intervenção, né? Isso já vai interferir no processo, isso já vai mudar alguma coisa na vida dessa pessoa que está chegando ali e muitas vezes com uma demanda muito pesada, com uma demanda muito forte. Mas a gente está tentando ao máximo reduzir o número de sessões de triagem. A gente tem uma primeira sessão, geralmente não dá para fechar nessa primeira sessão, porque tem que ir para o orientador, para verificar, para ver que dados faltam ser coletados, para fechar melhor essa queixa, mas num segundo atendimento a gente já tenta fechar essa triagem para essa pessoa ser encaminhada para o atendimento, certo? E nesses retornos, o estagiário e o paciente não podem esquecer de assinar o agendamento na recepção. Isso é muito importante que isso fique o registro do cliente, senão ele vai ficar constando como falta e o atendimento dele também não é processado no sistema. Quais são as maiores dificuldades que a gente encontra no processo de triagem que a gente está sempre buscando minimizar? O paciente falta ao retorno. Isso é, infelizmente, muito comum. O paciente marca um retorno e o paciente falta. Tá?
Falta na triagem, é preciso avisar no primeiro dia para o paciente, que a falta na triagem implica diretamente no desligamento dessa pessoa. Então, a pessoa faltou no retorno, qual é o procedimento? Desliga essa pessoa do atendimento. É claro que, em alguns momentos, a pessoa faltou, a gente entra em contato, né? Olha, você estava marcado o seu agendamento de retorno na triagem, para a gente continuar o processo, você faltou, eu queria entender se você não tem mais interesse, o que aconteceu. Muitas pessoas falam, eu faltei porque eu estava doente, eu esqueci o telefone daí, perdi o telefone, ou qualquer coisa desse tipo. Eu posso remarcar? Tenta, remarca mais uma vez. A pessoa faltou, desliga, não vai ligar de novo, não vai ficar tentando remarcar, certo? Então, na triagem é uma falta, a pessoa não pode ter falta. Faltou, é desligar, certo? Outro problema é o estagiário faltar a triagem. Então, agenda, em dois momentos o estagiário falta. No primeiro momento, ele se dispõe, participa do treinamento, né? Informa que vai estar no dia do primeiro encontro de triagem e não vai. E a gente fica com um déficit de estagiários que chegam, ficam sobrecarregados. Os que tiverem aula vão ficar sobrecarregados nos atendimentos. Uma outra falta de estagiário, que é, se a gente pode dizer, né, que a primeira, que é mais grave ainda, é quando ele agenda com o paciente o retorno e não vai, né? E não avisa. Isso é um problema muito grave, porque o paciente está ainda não é grave sempre. E na triagem, mais que o paciente ainda está sensível, ele está entendendo como é que aquilo funciona, ele nunca passou por um processo de terapia, a maioria nunca passou por um processo de terapia, e aí a falta do aluno, ela geralmente promove um rompimento do vínculo. O aluno é o cartão de visitas, é a porta de entrada do serviço, então a falta do aluno implica numa formação de conceito do cliente sobre aquele serviço negativo, em que aquilo não vai funcionar, e claro que vai afetar a implicação do paciente no processo de terapia. Então a falta do estagiário não é uma simples falta, né? Quando você falta no processo, quando você falta no atendimento, e no atendimento de triagem, que são os primeiros contatos do cliente com o serviço de psicologia aplicada, você está afetando, você está interferindo em toda a imagem que esse cliente está construindo sobre o serviço, né? Sobre a seriedade do atendimento psicológico, sobre o papel do psicólogo, sobre a seriedade do trabalho do psicólogo, sobre a função do psicólogo, sobre a instituição em que você está inserido. Então, a falta tem N implicações, né? Não é uma simples, depois eu ligo e converso com ele. Não é isso. Você está trabalhando com a instituição e com a visão do cliente em cima da instituição, em cima da sua profissão. Então, é um processo muito sério. Né? Não vai poder vir por uma situação muito grave, avisa a recepção, para a recepção avisar esse cliente, para o cliente não vir, e tenta remarcar isso o mais rápido possível. Tenta remarcar o retorno do paciente o mais rápido possível. Né? Por que o estagiário falta? Geralmente porque já cumpriu as horas e ele vai embora. Né? E eu espero que isso não aconteça com vocês. O retorno não é agendado por falta de sala. Né? Como a gente está fazendo esses atendimentos na sala de supervisão individual, isso está acontecendo muito pouco, né? O problema de sala esse problema de sala a gente não está identificando. O paciente não quer tratamento. Isso é muito comum. Geralmente, principalmente com adolescentes. Então, o adolescente chega e diz, não, eu não quero atendimento, é porque minha mãe disse que eu tinha que vir, a escola disse que eu tinha que vir, mas eu não quero. E aí, muitas vezes, dependendo da idade, vai conversar com os pais ou com quem está trazendo. Os pais dizem, identificam que aquela pessoa precisa de tratamento, mas uma das funções, e aí nesse caso, uma das funções da triagem é identificar uma demanda com esse paciente, né, com esse cliente, qual é a demanda dele, se é possível constituir uma demanda daquela pessoa, né, que vai passar pelo processo de atendimento, e se isso for possível, né, com um, dois ou até três atendimentos, que seja formada uma demanda daquela pessoa, por que
ela tá ali, no que aquilo pode ajudá-la. Se isso acontecer, aí ela vai entrar em processo. Se não, vai ter que ser interrompido, ele vai ser desligado. A gente não pode manter em atendimento uma pessoa que não quer tratamento, até porque ela vai faltar, ela não vai se engajar e não vai, né? O processo não vai funcionar, né? Um paciente em crise muito grave ou desorganizado, dependendo do estado do cliente, se ele tiver numa crise muito grave, ele precisa ser encaminhado para o hospital de saúde mental, né? O mais próximo que a gente tem é o de MCG, então geralmente para onde a gente realiza o encaminhamento, tá? Se ele estiver naquele momento num processo muito grave, que precisa de uma intervenção de urgência, a gente não tem esse trabalho no SPA, né? Uma intervenção de urgência, tanto psicológica quanto psiquiátrica. A gente tem o plantão psicológico que vai lidar com uma crise específica, mas não um atendimento de urgência, né, de emergência, quando o cliente está num processo muito desorganizado, né? O que a gente tem hoje recebido no SPA são clientes muito graves, que precisam de atendimentos urgentes, de clientes que estão geralmente em crise. Clientes que precisam de atendimento urgente, o ideal é que a gente acolha, faça um, no máximo 2 atendimentos e já encaminhe para o processo de terapia urgente para que essa pessoa já possa ser acolhida, já possa ser atendida e, se for o caso, encaminhada para o psiquiatra para que ela comece também o tratamento psiquiátrico para que as coisas vão acontecendo no paralelo, né? Às vezes nós temos na triagem muitos pacientes e poucos estagiários, é um problema, né? A gente marca o processo de triagem, muitos estagiários faltam, então a gente tem uma demanda muito grande de pacientes naquele dia e poucos estagiários, e os estagiários que estão lá vão ficar sobrecarregados, infelizmente, né? E um problema que aí a gente tem que lidar, né, e discutir isso com o supervisor, que é a supervisão não priorizar a triagem. Então, prioriza o atendimento individual e a triagem fica, essa semana a gente não pode discutir a triagem, fica para a próxima. Essa semana não deu para discutir a triagem, fica para a próxima, que o processo de triagem fica travado, fica interrompido e o cliente que já podia estar em atendimento de processo não foi encaminhado para processo, a ficha dele, né, o prontuário dele fica parado e muitas vezes a gente tem um entroncamento de muitos pacientes parados na triagem, uma demanda de pacientes pelos estagiários, então os estagiários estão precisando de pacientes para atender, para realizar atendimento, e esses pacientes estão parados no gargalo da triagem. Então, o que a gente precisa cuidar é que o processo da triagem ocorra de uma forma agilizada, né? Atendeu, já leva para o supervisor, já dá orientação, já faz o encaminhamento e libera esse prontuário, com tudo preenchido, com a ficha preenchida, com os atendimentos preenchidos, né? Com o prontuário bem organizado, né? Em alguns momentos, o paciente abandona a triagem, né? Falta o retorno, você liga, conversa, agenda, ele não vai mais, eu vou na triagem. E a gente não tem muito o que fazer nesse caso, mas discutir como é que foi o acolhimento. Acho que vale discutir em supervisão, como é que foi o acolhimento, como é que você recebeu esse paciente, né? Será que ele se sentiu acolhido? Como é que foi o processo de empatia? Para entender um pouco por que o paciente abandona. Pode ser porque ele não quer tratamento, pode ser porque ele tem outras questões envolvidas, questões financeiras, questões relacionadas ao trabalho e que impeçam que ele vá, mas a gente precisa investigar tudo, né? O aluno abandona a triagem ou não completa toda a documentação do prontuário, que é aquilo que eu disse, ou falta a triagem, ou abandono, não vai mais porque cumpriu as horas, não precisa mais de hora de estágio, e aí não vai mais. E a gente se pergunta, esse aluno cumpriu as horas, vai ser psicólogo? Com que processo? Em que processo? Com que ética? Se ele abandona um paciente pela metade, não termina o processo, não organiza a triagem, não encaminha esse paciente para que ele seja atendido, né? Como é que está se constituindo esse psicólogo? E aí cabe ao supervisor fazer vetar a formação desse aluno enquanto ele não termina esse processo e discutir as implicações éticas do aluno agir dessa forma, certo? Então, a gente tem, às vezes, muitas triagens não finalizadas, ou porque o paciente desaparece e o estagiário abandona o prontuário sem organizar, sem fazer o desligamento,
ou porque o estagiário, o paciente até vai, né, faz os atendimentos, mas o estagiário não preenche o prontuário, o estagiário não realiza o encaminhamento e a gente fica com triagens lá no limo, né? Que a gente não sabe se o paciente foi, se o paciente não foi, se o atendimento foi realizado, se não foi, quantos atendimentos foram feitos, qual é o encaminhamento que deve ser feito, porque o prontuário não está completo. Então, é muito importante que esse prontuário seja preenchido logo no dia que é feita a triagem e conversou com o supervisor, já faz o encaminhamento, já entrega com os meninos na recepção o prontuário com todo o encaminhamento realizado. Então, é importante que, como a triagem é um processo curto, mas é um processo em que é o primeiro contato do cliente com o serviço, é importante que esse processo seja acolhedor, seja cuidadoso, né? Que o estagiário esteja ali disponível para aquele paciente, que ele tenha o cuidado de cuidar mesmo, né? Que ele seja um cuidador daquele paciente nesse momento, que ele acolha esse paciente, que ele seja empático, para que a pessoa sinta-se à vontade ali dentro, para que ela possa colocar o seu sofrimento, para que ela possa minimizar, inclusive, esse sofrimento em contato com esse estagiário, né? Então, eu espero que isso seja, que eu possa ter esclarecido como é que é o processo de triagem. O kit de triagem vocês pegam na recepção para dar uma olhada antes da triagem, para identificar o que dados que vocês precisam coletar com esse cliente, como é que é esse processo, quais são as informações principais e façam uma boa triagem, né? Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro, né? Vamos cuidar desse paciente para que ele tenha o melhor processo possível. Bom trabalho para vocês e obrigada.